Muitos casais perdem o desejo sexual após ter filhos. O homem e a mulher precisam estar alinhados, não é? Até que retomem a normalidade. Às vezes, não é nem que perdeu tanto desejo, mas em outras questões, o cansaço, o lidar com os filhos, principalmente quando são bebês, a mudança de rotina no horário de dormir, o sono, a falta do sono e muitas questões que podem contribuir aí para que a vida sexual do casal fique a desejar, né? Fique aquém do que ela pode ser nesse período pós-filhos. Pós-filhos, a gente pode dizer assim que o bebê nasceu e também nos primeiros anos que os pequenos tomam muito a nossa energia, não é? Bom, reconhecer no outro que a sexualidade que está mais adormecida, seja por desequilíbrio hormonal, cansaço, problemas no trabalho, como a gente está falando aqui, contribui para a retomada da vida sexual de forma natural. Então, estão aqui comigo o obstetra e ginecologista Dr. Talvanes Parísio e a psicóloga Adriana Brumana, que vão falar mais sobre isso com a gente. Preste bastante atenção. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Prazer estar mais uma vez aqui, é sempre uma bênção estar com vocês. Bom demais, tinha um tempinho que você não vinha, estava sumido, verdade, que bom. Verdade, estava com saudade já. Bom também. Adriana, a primeira vez, Adriana, aqui? É a primeira vez, bem-vinda. É Brumana que fala? É Brumana. Ah, que sobrenome diferente, é de onde? É do estado do Líbano, né, e italiano. Ah, muito bom, muito bem-vinda, também um prazer ter você, Adriana. Obrigada, eu que agradeço. Bom, realmente essa é uma época que o casal, um período, não uma época, não um período que o casal às vezes enfrenta essa dificuldade, que às vezes é uma dificuldade até natural, por causa do que a gente está falando, do cansaço, da mudança de rotina, principalmente o primeiro filho, não está sabendo direito como é que funcionam as coisas, a mulher deixou o resguardo, já passou um tempo, mas tem muitas inseguranças, e aí? Como o casal deve se preparar? O ideal seria que eles se preparassem, né? Doutor Talvanes e Adriana. O correto seria ser preparado, já esse assunto ser tratado no pré-natal. Né? Muitas vezes o médico não trata desse assunto, ou também, às vezes, quando trata o casal, não presta tanta atenção, está mais focado na sua gravidez e tudo mais. Mas esse assunto é um assunto importante ser tratado desde o pré-natal, porque vai existir, né, uma fase importante de adaptação a essa nova realidade, essa bênção que é ter um filho, né? E são alterações de rotina, de fato, né? São alterações do corpo, principalmente, então, da mulher, e também alterações hormonais. Sim. Então, essa adaptação, esse assunto tem que ser abordado, tem que ser bem, né, tratado para que se construa uma fase de adaptação mais saudável. Bom, antes, eu estou me correndo aqui, você está falando do pré-natal, antes de a gente continuar sobre o nosso foco hoje, que é pós-filhos, eu queria que vocês comentassem rapidamente, eu vou começar com você, doutor Talvanes, sobre o período durante a gestação. O sexo durante a gestação, que também dá um outro programa, né, gente? Mas vamos falar rapidamente. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente o primeiro filho, ficam com medo, acham que vão machucar o bebê, acham que vão machucar a mulher. E aí? Pois bem, é fato e são perguntas muito frequentes. Então, o sexo na gravidez não atrapalha a gravidez, não atrapalha o bebê, não atrapalha a mulher, né? Não existe contato direto, né, com o bebê. Eu digo que a embalagem, o útero, a embalagem é muito bem boa. feita. Né? Ela tem um líquido que amortece os impactos, ela tem uma musculatura extremamente forte e competente, e os compartimentos, né? A vagina, ela não se comunica diretamente com a cavidade uterina, ela se comunica com o colo do útero, né? Que é um apêndice do útero muito forte, muito rígido, não permite contato entre as partes do pai e o bebê. Então, isso é muito tranquilo. As exceções são os casos de sangramento, as ameaças de aborto, alguma coisa que leve, né, a uma proteção especial por uma razão específica. Do contrário, a relação sexual, inclusive, é muito bem-vinda durante o período da gestação. Então, se houver alguma restrição, o médico vai orientar. Vai orientar. Nos 3 primeiros meses, aconteceu isso comigo, eu tinha tido 2 perdas, então os 3 primeiros meses tem que evitar para não acontecer nenhum problema, mas é um caso específico. Exatamente. O resto é tudo normal. Exatamente. Que bom. Adriana, então, nesse período,
vamos até emendar com o pós-filhos também, né? A importância da cabeça mesmo, da mente, da tranquilidade do casal, de conversar, como o doutor Talvanes falou, desde o pré-natal conversar, e de o casal ter essa intimidade de conversa também sobre esse assunto. Isso ajuda muito? Muito. É muito importante que o casal, ele constitui essa relação de conversa desde o início, né, da relação. Então, quando chega o bebê, as mudanças, eu costumo dizer no consultório assim, gente, quais são os papéis sociais que hoje vocês estão representando, né? E o papel social, ele vai mudando com a relação. E esse papel, ele vai ocorrer essa mudança porque vai ter um pai e uma mãe que não é mais o namorado, que não é mais só o esposo. Então, a alteração do corpo, aí vem a ansiedade, com isso vem todo o preparo para receber essa criança. Então, assim, se perdem um pouco na emoção. Então, é importante, sim, conversar, não só o casal, mas com a família, porque esse apoio, quando eu converso com alguém que já passou por isso, me fortalece, me traz segurança. Verdade. Né? E muitas das vezes a gente encontra aí os casais sem esse apoio psicológico, né? Porque, assim, o que eu faço agora com esse bebê, né? Ele vai chorar a noite inteira, como que eu vou amamentar? O meu corpo está mudando, como que o meu marido está me vendo? Porque muitas das vezes eu estou também me achando mais gordinha, né? Então, tenho alguns sintomas, algumas coisas que vão caminhando nesse período aí de 9 meses que precisam ser estudados caso a caso. Porque... E depois também que o filho nasce, né? Não, principalmente depois, porque a mulher, ela se sente muito insegura. Até porque o olhar é para o bebê, né? Então, todo cuidado é para o bebê. Então, a mulher, ela está ali cuidando da criança, cuidando dos convidados que vai ver essa criança, cuidando desse marido que está inseguro. Então, para ela, o papel social dela aumenta um pouco mais. Então, vem a ansiedade, vem o medo, né? E se eu errar? E, né, como que eu faço agora com essa criança? Como que eu troco? Por isso que tem aí os treinamentos, né? Os cursos de pré-natal, que deveriam sim, né, doutor, entrar também com essa discussão de como que é que eu faço com as minhas questões emocionais, com os meus medos, como que eu falo, olha, realmente eu não dou conta, né? Ele vai chorar a noite toda. Quando tem mais de um filho, cada filho vem de um jeito diferente, a primeira pode ser mais tranquila, a segunda nem tanto. Então, é importante uma conversa, mas baseada na subjetividade de cada um, porque a experiência ela é individual. Sim, né? com certeza. Então, se eu vou conversar, é importante que eu me conheça para ver se cada um daquela conversa, daquele diálogo, cabe também com aquilo que eu penso que dá certo para mim. Verdade. Aproveitando um pouquinho que a doutora Adriana falou, algumas coisas de fato, né? Essa questão da subjetividade tem que ser trabalhada no pré-natal, com os profissionais e tudo mais. Agora, é necessária a compreensão da fisiologia da coisa, né? Algumas coisas vão acontecer com muita frequência na maioria das pessoas. Então, uma mulher que está amamentando, né, ela vai ter aí o hormônio da prolactina, e a prolactina, ela interfere nos outros hormônios de uma maneira negativa, principalmente naqueles que estimulam a libido de uma maneira negativa. Então, vai haver uma diminuição natural da libido. É preciso que seja entendido isso, que a mulher não se sinta doente, pô, estou doente, o que está acontecendo comigo? Não está doente, é uma coisa natural, tá certo? E que o marido compreenda. Essa mulher está com menos libido não porque o rejeita, não quer mais, não o ama mais, entende? Apenas é uma situação fisiológica, hormonal, que está fazendo com que isso aconteça. Consequência disso também, ela vai estar num momento de menor oferta de estrogênio, maior oferta de progesterona, principalmente se ela usa um anticoncepcional à base de progesterona, que são os preferidos para a anticoncepção no período de amamentação, no período pós-parto. Isso vai causar um ressecamento vaginal. A relação vai se tornar mais desconfortável por esse motivo. Então, é necessário uma maior compressão, é necessário que se explique isso. Não, volto a dizer, não é doença, é uma circunstância. Vai precisar de um lubrificante, existem cremes hidratantes vaginais, à base, por exemplo, de estrogênio ou à base de outras substâncias que ajudam a hidratar, ajudam a lubrificar. É necessário o uso de um lubrificante nesse momento da relação? Ok, não é doença. Ah, mas por que então vou usar isso? Porque é uma necessidade do teu organismo. E o marido ter a compreensão de que ele precisa participar disso de uma maneira positiva, dando um reforço positivo, não fazendo cobranças, né? Não se tornando impaciente. Com certeza. É um assunto muito importante, a gente vê como são alguns detalhes, parecem
coisas simples, mas que podem mudar totalmente a vida para melhor desse casal que vai passar por isso. Verdade. E também o pessoal que está assistindo a gente, que de repente não está nessa situação do pós-filho, mas que está na pré-menopausa, no climatério, o assunto também tem muito a ver, porque a questão de melhorar a libido, de procurar médico, de conversar. Então, fique atento aí o nosso assunto. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Agora a gente vai fazer uma pausinha aqui com os nossos dois queridos e a gente vai, então, conversar um pouquinho com a nutricionista Nayara Rodrigues, que trouxe alguns alimentos para a gente, que ajudam nesse estímulo aí no ganho da libido, né? Do desejo, do aumento do desejo sexual, que são alimentos que a gente costuma falar que ajudam nos hormônios naturais, né, Nayara? Obrigada mais uma vez por ter vindo, querida. Então, você trouxe aqui... Eu trouxe uma 7. variedade, né, de alimentos. Na verdade, a gente tem até outros. Mas eu tentei trazer alguns que normalmente a gente já tem em casa, já tem costume também de fazer uso. Então, às vezes, não precisa ficar pensando em coisas muito difíceis para estar incluindo no nosso dia a dia, né? Sim. Então, primeiro aqui a gente pode falar sobre o abacate, tá? O abacate, ele é uma fruta que tem uma quantidade maior de gordura, mas é uma gordura boa, que é a gordura monoinsaturada, né? Fonte de vitamina E e vitamina B6. E, em conjunto, esses nutrientes, eles favorecem, então, o controle de vários hormônios no nosso organismo. E ele, por si só, ele tem a gente considera como se fosse um hormônio vegetal que chama fitoesterol, que ele ajuda na regulação também e na formação de hormônios sexuais. Então, é interessante a gente fazer o uso do abacate, né? Não precisa estar consumindo ele todos os dias pelo fato dele ser calórico, mas está incluindo ele ao longo da semana, né? Na alimentação. Então, a gente pode fazer vitaminas, pode colocar no pão, na comida. Quantas né? vezes por semana, por exemplo, Nayara? Olha, de 3 a 4 vezes por semana já está ótimo, tá? Uma porção pequena, não precisa ser exagerada. Então. Isso, para estar incluindo aí ao longo da semana e nas refeições. Né? E também uma vez por dia, não é comer de manhã, de tarde, de noite? Não, uma vez por dia já é suficiente. Senão você engorda e aí piora a situação. Vai ficar, né, vai voltar lá pro ciclo que a Adriana falou, né? Não vai se sentir bem, a autoestima vai ficar baixa. Tudo é equilíbrio, Tudo né, é equilíbrio, exatamente. Então, é acrescentar e variar, né, Nayara? Variar. Aqui é chocolate meio amargo Chocolate, ou amargo? Isso. Esse é o amargo. Amargo, tá bem escurinho. Na verdade, assim, quanto mais cacau esse chocolate, né, tiver, ele vai ter mais substâncias antioxidantes, vai ter mais flavonoides, que na verdade vão ajudar a melhorar esse humor, né, que o chocolate tem essa função, e também vão estimular mais a serotonina e a dopamina, né, que são hormônios também que vão trazer esse bem-estar, né, para a pessoa. Então, o chocolate, ele entra como se fosse vai potencializar essa energia e esse astral, esse humor do casal. Tá joia. Bom? E é ótimo para o coração também, né? Sim, tem muitas outras dos antioxidantes, então tem vários benefícios, né? E aqui, esse pozinho? Esse pozinho é a maca peruana, né? A famosa. A famosa, né? Ela tem vários estudos, né, baseados na eficiência da maca, tá? A maca peruana, ela é fonte de aminoácido, fonte de carboidrato, de fibras, vitaminas do complexo B, de zinco. Então, ela tem um mix realmente de vitaminas e minerais. E ela é interessante porque ela ajuda tanto para aumentar o libido e também ela ajuda na fertilidade. Tem vários estudos mostrando também a ação dela na fertilidade, tá? Uma testosterona natural, né? Exatamente. Então, ela também vai ajudar nessa produção de hormônios sexuais, vai aumentar também a dilatação dos vasos sanguíneos, né? Vai deixar com que o fluxo sanguíneo passe mais rápido, né? E estimulando, sim, essa parte da sexualidade. E também tem alguns estudos que mostram que ela tem eficiência também na menopausa. Então, ela também consegue reduzir alguns sintomas da menopausa, como os calorões, que são muito frequentes, né? E a questão também, como ela tem uma fonte grande de cálcio, ela também ajuda com pessoas que têm osteopenia, osteoporose, também consegue ajudar nessa regulação. Que legal. E como consumir ela, Nayara? Então, a quantidade ideal, ela varia entre 500 miligramas a 1.200 miligramas. Então, a gente pode consumir ela em formato de cápsulazinha também, porque se a gente consumir ela pura, ela é um pouquinho amarga. Ou então, ela pode usar como condimento também em várias preparações. Como a gente vai ter hoje a receita do frango, ela poderia entrar como condimento ali para o frango. A gente poderia estar utilizando ela em sucos, em smoothies, em várias
vários tipos de preparações para estar incluindo ela no dia a dia. Ah, joia. Tá bom? E essa quantidade que você falou é uma colher, uma coisa assim, né? Se a gente pensar em 1.200 miligramas, vai dar mais ou menos uma colher de sopa, tá bom? Por dia já é o suficiente. E aí essa pode ser todos os dias? Ela pode ser todos os dias. Ah, então consumo tá bom. diário. Estou aqui com a Nayara, que é a nutricionista que está aqui com a gente hoje, falando sobre os alimentos. Ela falou sobre o abacate, sobre o chocolate, né, Nayara? Falou sobre a maca peruana, sobre a pimenta. Agora a gente tem mais 3 para você falar, que é o amendoim. Tem alguns que são famosos, né? Assim, meio que mito ou verdade, né? Mito ou verdade que o amendoim realmente ajuda a aumentar a libido, o desejo sexual? Ele ajuda sim porque ele é fonte de arginina, que é um aminoácido, que ajuda na produção de óxido nítrico, que aumenta a vasodilatação dos vasos sanguíneos, favorecendo então essa circulação sanguínea, principalmente nos órgãos sexuais. Então, não é mito. Não, ele favorece sim, e o amendoim é super acessível, então a gente consegue ter, e além de compor várias receitas também com o amendoim. Ah, né? ótimo. E só amendoim ou as outras castanhas também? As castanhas também, elas vão ter essa questão, essa potência também. Ah, ótimo. Tá bom? Você não trouxe aqui, mas um que também é muito mito ou verdade, o ovo de codorna. Sim. É bom mesmo? Então, ovo de codorna, na verdade, ele é mais para mito, tá? Porque não tem estudos que comprovam que realmente o ovo de codorna, ele faz esse aumento aí da libido. Mocotó. Mocotó. Na verdade, os mitos, né? Os famosos. O caldo de mocotó é porque a gente fala que é uma refeição mais potente, mais forte, né? Que vai dar aquela levantada na pessoa. Mas também não tem estudo científico que comprova que ele aumenta a libido. Esses todos aqui tem? Tem. Então vamos lá, agora para o morango, que é uma delícia, está na época agora, né? A gente tem que tomar cuidado por causa, tentar comprar morangos orgânicos, né, gente? Exatamente. Por causa dos agrotóxicos. Então, até aproveitando realmente, porque é época, tentar dar preferência, então, os morangos orgânicos, que a gente vai conseguir consumir até os nutrientes mais ali disponíveis no próprio morango. E o morango, ele é interessante porque ele é mais pelos sentidos sensoriais do morango, pelo formato, visual, pela textura, até olfativo também, ele estimula essa produção de libido, mas não necessariamente por conta das propriedades dele em si. Então, é mais pelos fatores sensoriais que o morango acaba favorecendo para o indivíduo. O visual dele, a imagem dele, que atrai, né? A questão dos olhares, todos os outros sentidos, né? As sobremesas que a gente pode fazer com tanto, né? O chocolate meio amargo com morango é uma boa dupla, uma ótima dupla aí, né? Tem pouca caloria, então faz uma bela combinação. Gente, tá tudo pronto para você arrasar aí na sua casa hoje. Faz um jantarzinho gostoso, sobremesa chocolate com morango, bate o papinho depois, ó. Vamos agora para o curry, né, Nayara? O que acontece? Eu costumo brincar porque aqui é 15 em 1. Porque tem uma variedade de... 15 em 1? Que bom! Variedade de um mix de especiarias em um só produto. E o curry, ele na verdade, ele tem variedade de, no mínimo, 3 tipos de pimenta, né? Ele vai ter o gengibre, ele vai ter a canela, que todos eles são também estimulantes, né? E além de outros temperos como o cominho, como o cravo, que são também adicionados no curry. Então, se a gente conseguir pegar ele e adicionar também em preparações, ele é super potente, porque ele tem vários estimulantes em um só produto. Então, assim, na verdade, na mesa, os campeões, a maca e o curry. Ah, muito bem, gente. Coloca aí, ó, no copo d'água, no criado, na caixa d'água, toma banho. Uma amiga minha estava brincando, nossa, tô precisando botar na caixa d'água toda a água que sair da casa com maca peruana. Bom demais aprender, né? É um assunto gostoso, a gente brinca, mas é um assunto sério. A gente sabe que existe um índice alto de divórcio por causa disso, da vida sexual. As pessoas, às vezes, elas não dão tanto valor, e principalmente no nosso meio cristão, ainda existem muitos tabus. Por isso a gente conversa aqui no assunto. O nosso programa, inclusive, a gente está fazendo aniversário esse mês de agosto, né? 17 anos de programa, e é um programa pioneiro de falar sobre isso. A gente tinha um quadro fixo no programa há muitos anos atrás. Toda semana a gente falava sobre esse assunto aqui no programa, porque a gente precisa muito levar informação consistente, informação importante, um conteúdo científico realmente, como você falou, não um mito, uma coisa que falaram, uma comprovação científica, é comprovado. Então, quer dizer, são alimentos naturais, alimentos maravilhosos, alimentos acessíveis, que ajudam tudo na nossa saúde. E se você não está precisando disso, mas em outras áreas, esses alimentos todos complementam a nossa dieta alimentar.
experimentar, né? Nayara, muito obrigada, viu, querida? Daqui a agradeço. pouco eu volto para a gente experimentar a receita de hoje. Oba. Você, eu e os meus convidados que estão ali me esperando para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante, que é a vida sexual, como eu falei, não só a vida sexual pós-filhos, né? Mas a vida sexual de uma forma geral. Existem alguns momentos na nossa vida, às vezes o homem, por exemplo, ele está passando um período de desemprego. Eu vou saber da Adriana agora, que é a psicóloga que está com a gente aqui, quais são os fatores que podem influenciar numa vida sexual aquém do que ela possa realmente ser. Então, existem momentos na nossa vida, né? A questão da gravidez, né? Durante a gestação, o pós-parto, os filhos, problemas psicológicos, como que isso tudo pode afetar na vida sexual e como o casal deve se comportar. Voltando àquela outra parte da nossa conversa, Adriana, conversando, se conhecendo e, se precisar, inclusive, buscar ajuda, né? Sim, é muito importante ter essa conversa, né? São vários elementos que vão fazer com que o casal se afaste, né? Então, com isso, é importante o autoconhecimento. O casal precisa se conhecer até para poder passar esses momentos, no momento assim, estou desempregado, com isso vem as contas, a escola do filho, né? Vem vários fatores aí que deixam o homem um pouco mais nervoso, né? E ele fica um pouco mais intolerante a algumas questões. Então, assim, a receita é sentar e conversar sobre o problema, né? Ver o que pode ser feito, fazer ali uma avaliação daquele momento, buscar novas alternativas, porque eu costumo dizer assim, todo dia a gente busca desafios novos, né? Vamos caminhando, buscando alternativas diferentes, porque se não deu certo numa conversa, vamos ver o que errou, o que eu posso trazer aqui nesse momento para que eu possa usar, né? E nunca deixar de conversar. Porque, assim, se você falou uma coisa ali que é séria. Hoje, essa questão do divórcio, né, ela está muito presente na nossa sociedade, mas a falta do diálogo também, né? A falta de se posicionar diante do outro com respeito, né, com empatia, de buscar, assim, valorizar quais são os seus princípios. O mundo cristão, né, tem esse tabu, como que eu me posiciono com o meu marido, o que é o pecado, o que não é. Sim. No consultório eu fico vendo a questão da mulher, às vezes ela fica com vergonha de poder expor o desejo na hora sexual, assim, eu gosto disso, com medo do marido achar que ela é um pouco mais vulgar, né? Então, eu costumo dizer assim, dentro da relação, você pode tudo aquilo que você quiser e que o seu parceiro quiser fazer, né? Então, aquilo tem que ser construído, conversado, sim, com respeito. Muitos pensam assim, porque a pornografia é o pecado, mas a gente não está falando de um ato sexual voltado a isso, mas sim um ritual, né? Uma música, vamos colocar ali uma lingerie, uma comida, porque assim, esses rituais faz com que na hora ali da relação fique mais gostosa. Sim. Né? Porque o casal já vamos pensar assim, vou falar no ato sexual, a gente já pensa no ato final, né, da relação, assim, e não é isso. Claro. Tem todo um glamour, eu costumo dizer assim, vamos fantasiar, vamos preparar, porque quando vamos pensar assim, que eu estou namorando, eu me arrumo, né, eu fantasiar, eu vou pro cinema, né, eu vou um jantar, depois então à noite fecha. Então, assim, no casamento é importante esses rituais, né? Eu vou tirar um momento hoje para minha esposa, vou tirar um momento hoje para o meu marido, então vou me arrumar para esse homem, né? Preparar para ele aquilo que ele gosta, né? E uma coisa que é muito importante, que fica no inconsciente, é aquilo que o homem fala para a mulher e o que a mulher fala para o homem. Porque se eu estou preparando para ter uma noite com o meu marido, é importante, quando eu paro para pensar nele, que as últimas palavras sejam gostosas, que não seja, nossa, Dona Maria, você deixou de fazer, você não fez aquela comida legal, aquela roupa, mas sim, não, amor, que saudade de você, pensei em você hoje. Mandar uma mensagem no celular, né, durante o dia. A gente brinca, né, que a mulher é o fogão a lenha e o homem é micro-ondas, né? Então, que o fogão a lenha, você tem que buscar a lenha desde cedo, que o marido, que às vezes trata mal a mulher no café da manhã, às vezes chega em casa à noite e quer que a mulher esteja pronta e linda para ele. Isso é muito importante, né, doutor Tavares? O homem ter essa consciência, né? Os últimos estudos, né, na área da sexologia, eles já, assim, estabeleceram que a mulher, após um período já de uma relação estável, né, estima-se aqui em torno de 2 anos, ela não tem motivação sexual espontânea. Vou refrasear, não é que ela não tem, ela tem menos frequentemente uma
motivação sexual espontânea. Ela passa a ter uma motivação sexual estimulada, motivada pelo outro muito frequentemente. Ela não para pensar, de repente, que isso, aquilo. Ela pode até estar assistindo o programa em cinema, mas a motivação que o seu cônjuge, seu esposo, seu marido traz, né, é que vai criar essa memória afetiva, né, que a doutora colocou muito bem. E essa memória afetiva faz com que, então, ela se desarme, com que ela fique receptiva, com que ela exista empatia, simpatia, exista uma combinação ali entre eles, uma harmonia entre eles, né, que vem das palavras, vem do reconhecimento, vem do agradecimento, vem da valorização. Mas isso não pode ser implícito, né? A mulher, principalmente, ela precisa de ouvir. Mas eu dou tudo para ela. Não é suficiente, tem que falar tudo também, né? Então, voltando um pouquinho na questão dos filhos, Márcia, o que acontece? A gente falou um pouquinho ali do início, né? Sim. Você tem a questão do foco. Quer dizer, uma criança não se autogere, né? De forma espontânea. Quer dizer, são 24 horas de alguém que tem que alimentá-la, que tem que higienizá-la, que tem que entendê-la. Choro não é palavra. Imagina, né, o que a mãe passa. Então, o marido, ele precisa entender isso, esse momento. Não ficar imaginando que ela não gosta mais dele. Imaginar, falar assim, olha, nossa, o tanto que a minha esposa está se esforçando para entender esse bebê. Ela tem que amamentar. A fonte de alimentos do bebê, muito frequentemente, é a esposa. E quando não é, muito frequentemente, quem prepara? A esposa. Né? Então, higienização, alimentação, compreensão, tudo gira em torno disso. Quer dizer, pode pintar o clima que for. Para uma mãe, quebrou todo o clima. Quebrou todo o clima. clima. Quer dizer, ela vai focar naquilo ali, porque essa criança depende dela. A criança, inclusive, a criança vai ter a noção de que não é mais parte do corpo da mãe após 6 meses, imagina. Quer dizer, é uma relação muito forte entre esses dois. Verdade. E o marido, ele aí passa a sentir estranho, ele passa a sentir... Não é que ele é um estranho. Como é que ele pode participar? Apoie, ajude no que for necessário, né? Elogie esse esforço dela. Mas não está dando certo, tudo bem, não está dando certo, mas ela está se esforçando. Veja o que você pode fazer, veja como é que você pode contribuir, seja solidário, né? Às vezes a mulher passa a noite inteira acordando sozinha, né? Tudo bem, às vezes você não vai dar conta também de acordar a noite, mas em algum momento procure estar ali presente. Ou pelo menos no fim de semana. Procure, não é? Né? Então... E o homem entender também, sempre se lembrar, né? As questões hormonais são muito diferentes. O tempo de excitação de um homem é muito rápido, a mulher precisa de mais tempo. Exatamente. Quer dizer, tem que ter muita compreensão desse homem, né? E a mulher também, por outro lado, não se tornar só uma mãe. Porque tem mulher que ela se torna mãe e esquece que ela é esposa. Ela prioriza tanto. Eu sei que é difícil, a gente tem que se dividir em milhões de tarefas, mas a gente também não pode simplesmente focar só no nosso filho e esquecer o nosso marido. Então, eu acho que é os dois mesmo, os dois, cada um, né? Entender, pensar o outro, o que eu posso fazer para ajudar. E a mulher, assim, ter um tempo que ela falasse, olha... Nem que eu consiga a minha mãe, a minha sogra para cuidar do bebê, para eu me dedicar totalmente a ele. Porque ele, muitas vezes, não tem essa questão do marido passar a olhar a mulher só como mãe e parece que ela não é mais aquela mulher atraente para ele. E ele passa a ter um respeito por ela. Excessivo, é verdade. Excessivo como mãe. E isso é perigoso, né? Muito perigoso, porque assim, ele passa a ver, ver essa mulher como mãe é uma fantasia mesmo, né? Pelo lado mais singelo, mais delicado. Então, ele deixa de olhar ela como uma mulher. Então, é importante que a mulher se posicione e puxe esse marido para o homem, né? Aqui, a mulher continua aqui, eu sou mãe do nosso filho, mas eu estou aqui, né, dentro daquilo que eu tenho condições. Eu costumo dizer para os casais, assim, para o marido, pode entrar dentro da relação, né, do pai, da criança e da mãe, porque, assim, ele fica normalmente fora sem saber o que vai fazer. Então, quando ele participa, acorda à noite junto, né? Eles discutem ali, o marido vai trabalhar a tal horário, aí eu vou ficar a tal horário com a criança para a mulher poder descansar.
Esse casal tem muita dificuldade de deixar essa criança com a sogra, com a mãe, para poder ficar junto um pouquinho, né? Esses rituais, eles precisam, após um tempo, né, do período ali que a criança nasceu, voltar aos pouquinho, para que esse casal tenha uma afinidade maior. Sim. Então, assim, é muito importante, quando eu sempre digo, vamos avaliar os papéis sociais, como que é esse meu papel hoje, como que eu estou sendo, né? Eu sempre trago o exemplo assim, se eu estou dentro de um ônibus, né, meu papel social ali, eu sou uma passageira, não cabe eu querer dirigir o ônibus, né? Perfeito, então, se eu perfeito. estou em casa, eu não sou a psicóloga Adriana, eu sou a mãe dos meus 2 filhos. Então, naquele momento ali, eu fico encantada com a criatividade, um de 6, um de 12, só que aí chega meu marido chega ali querendo atenção, né? Querendo um olhar diferenciado, então eu deixo de ser aquela mãe carinhosa e vou ser aquela mulher, né? Pô, amor, que saudade, como foi seu dia? Então, esses papéis, para que eles sejam bem vividos, é importante eu ter consciência. Sim. Porque senão ele chega, eu não percebo que ele chegou. Fica no Verdade, piloto verdade. automático, né? Exatamente. E aí, infelizmente, a gente vê consequências muito negativas a partir disso. Tem todo um contexto, né? Você precisa lembrar também do seguinte, eles precisam ter uma compreensão do contexto, né? Há uma perda de privacidade. Sim. Quer dizer, deixou de ser bebê, começou a correr pela casa, tá, vamos fechar a porta, peraí. Vamos fechar a porta para uma criança de 2, 3, 4 anos andando pela casa fora? Não, vamos deixar a porta aberta. Peraí, uma criança de 2, 3, 4 anos pode presenciar certas coisas? Será saudável? Quer dizer, precisamos entender esse desenvolvimento. Então, é necessário que eles entendam, que eles tenham esse diálogo, que eles conversem sobre isso. O objetivo, como vai ser, amor? Nós vamos fechar a porta, nós vamos fechar a porta, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos administrar isso? A vovó, a titia, tem que participar do processo e tal. Essas questões todas têm que ser muito bem elaboradas, né? E aí eu vejo muito, com a importância muito grande, às vezes, o auxílio do psicólogo para ver o seguinte, a mulher, a autoimagem da mulher se torna muito, assim, de uma crítica negativa. Sim. Né? Então, a participação dos psicólogos é muito importante para ajudar a gente. É verdade. Eu fiz sinal para ele correr, tadinho. Não tem problema. Eu falei, corre! Já ia levantar. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Pena, e a gente que podia pena. falar tantas coisas ainda, mas eu Verdade. tenho certeza que nós ajudamos muito. Que Todo bom. mundo que assistiu, que está assistindo a gente, que prestou atenção, foram Prazer. muitas dicas importantes, tenho certeza absoluta. E agora eu vou finalizar aqui com a minha palavra e a gente se encontra ali para provar essa delícia, que tá cheiroso, não tá, gente? Delícia demais. Muito obrigada, queridos. Foi ótimo, bom demais. Prazer demais ter vocês. Prazer. Aprendemos muito, como sempre. Obrigada, Que bom, viu? que bom. Bom demais, gente. Que delícia. Bom, eu quero finalizar aqui com a minha palavra, lembrando a você o seguinte. A gente precisa sempre reconhecer os nossos limites, né? Reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós precisamos de ajuda. A gente comentou ali sobre pedir ajuda para a mãe, para a sogra, para ficar com o bebê, mas não é só essa ajuda de ficar com o filho. Muitas vezes é uma ajuda mesmo de um profissional, uma ajuda de um psicólogo que venha me ajudar a entender essas questões. Existem pessoas que já se casam com problemas nessa área sexual por vários motivos. Muitas vezes foi um abuso quando criança, foi uma experiência negativa durante a adolescência, durante a juventude. E essa pessoa se casa e traz para o casamento já um bloqueio nessa área sexual. Mas vai ali, vai fingindo que está tudo bem, vai fingindo que, né? E finge mesmo, né? E aí, muitas vezes, quando acontece num momento, determinado momento do casamento, que às vezes vem os filhos, aí esse problema vai virar muito mais grave, vai virar muito mais sério, porque agora você vai começar a dar mais desculpas, a pessoa começa a dar mais desculpas. E aí nós precisamos entender, a palavra de Deus diz que tem muitos versículos que eu queria compartilhar com você, mas eu queria compartilhar esse específico, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro o levanta. Você não precisa se isolar, ficar sozinho, achando que você só vive esse problema. Quando você conversa com outras pessoas, você vê que muitas pessoas vivem, às vezes, um problema parecido com o seu. Mas é preciso você pedir ajuda. É preciso você reconhecer que precisa de ajuda, para que você sare essa ferida que causa esses bloqueios. Muitas vezes não são os filhos que estão... Muitas vezes não são os filhos que estão atrapalhando a vida sexual. Os filhos tornam uma desculpa.
A gestação é uma desculpa, os filhos são uma desculpa, a falta de trabalho é uma desculpa, tudo é uma desculpa, mas na verdade há um problema mais sério, um problema mais profundo que precisa ser tratado. E para que ele seja tratado, é preciso você procurar ajuda, você querer ajuda, você reconhecer que precisa, não ficar jogando para debaixo do tapete aquela sujeirinha, aquele probleminha, porque um momento, uma hora, aquilo vai ficar muito grave. É um momento que às vezes um dos cônjuges chega e fala assim, olha, eu não quero mais. Ou às vezes é uma brecha para uma traição, nada justifica uma traição, mas às vezes é uma brecha para uma traição, porque a vida sexual está tão ruim e Satanás não brinca. Ele coloca lá no meio do trabalho, ele coloca lá num outro ambiente uma outra pessoa super disponível, super cheirosa, super preparada para suprir aquela necessidade. E nós precisamos pensar, ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e manda a gente vigiar, lá em 1 Pedro capítulo 5, vigie, porque ele está ao nosso derredor. E essa é uma área em que Satanás tem agido muito na vida dos casais. E nós vamos pôr a culpa nele não, porque ele está fazendo o papel dele mesmo. Nós vamos pôr a nossa responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade como esposa? Qual é a minha responsabilidade como marido de procurar ter a melhor vida sexual possível com o meu cônjuge para que eu feche essa brecha? Se eu precisar de ajuda de um pastor, de um líder, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional, de um sexólogo, eu vou procurar, mas eu posso ter uma vida sexual maravilhosa, eu posso ter uma vida sexual satisfatória, satisfazer a mim e ao meu cônjuge, tendo uma vida prazerosa. Isso une o casal, não é só físico, isso é emocional, isso é espiritual. A Bíblia diz que configura um casamento quando os dois se tornam uma só carne, é quando os dois têm ali a relação sexual, e é isso que nós precisamos entender. Se é o seu caso, né, a Bíblia diz também lá em Tiago, confessem suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.